Olha, só para concluirmos o assunto da Associação Atlética Caldense, o novo técnico Eugênio Souza, ex-URT, nós também temos a questão do arbitral, o regulamento da Série D do Campeonato Brasileiro. Dentre essa questão do regulamento, especulações e boatos de que a Caldense não poderia jogar a fase final dentro de casa, assim como foi no Campeonato Mineiro. Mas já foi rechaçada essa hipótese, negado tudo isso, já que foi estipulado pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que para as fases finais os estádios precisam de no mínimo 5.000 lugares. Poços, o Ronaldão tem 7.600 lugares, então fechou o pacote, pode ser campeão, que a torcida estará junto aqui em Poços de Caldas. E agora sim, falando de UFC, a luta histórica entre Vitor Belfort e Chris Weidman. Brasil contra Estados Unidos e pela terceira vez, gente, deu Estados Unidos. Chris Weidman conseguiu a vitória para cima de Vitor Belfort e olha, já venceu Lyoto Machida, já venceu Anderson Silva e depois de conseguir uma ótima trocação em pé, foi surpreendido por Chris Weidman no chão neste momento. Vitor Belfort então ficou completamente perdido, então Herb Dean, o juiz, o árbitro desta luta, separou um nocaute técnico, arrebentado Vitor Belfort, e o Chris Weidman também levou boas porradas, viu? Mas não adiantou nada, viu? O Weidman conseguiu ser mais eficiente que Vitor Belfort, porque o que acontece é o seguinte, gente, Belfort começou bem, mas foi surpreendido pelo Chris Weidman, que foi super bem no chão, e viu? O Belfort tem, inclusive, característica de chão, mas não deu para ele, viu? Weidman, então, Lyoto Machida, Anderson Silva e Vitor Belfort. Qual será o próximo brasileiro, hein? Coisa tá feia aí, Chris Weidman ganhou de todos. E a outra luta que tivemos foi entre Daniel Cormier e Anthony Johnson. Nesta luta, mesma coisa, viu, gente? O Johnson começou uma trocação perfeita em pé, começou a bater muito no Daniel Cormier, mas depois de tudo, quem conseguiu vencer mesmo foi Daniel Cormier. Justamente isso, o Johnson é o do short vermelho. Ele derrubou o Cormier, conseguiu de tudo, mas quem venceu foi o gordinho, o de calção preto. Conseguiu a vitória e foi quase que no mesmo estilo, viu? Uma finalização, tap-out que aconteceu, inclusive, mas é aquilo. Não adianta bater, depois morrer na praia, viu? Foi o que aconteceu nessas duas lutas. O Anthony Johnson, que também não conseguiu sua vitória, perdeu para Daniel Cormier, que já deixou o recado para todos. Já falou também que está em busca de cinturão, já deixou recado para Chris Weidman também, mas é aquilo, hein, gente? O UFC está mesmo sangrando dentro do octagon, igual todos dizem muito essa questão de brasileiros que estão em ascensão. O que sobrou com o cinturão é só José Aldo, viu? José Aldo que tem muita qualidade e já tem sido ameaçado por outros lutadores no cenário nacional e internacional. E depois do UFC também nós temos a questão do jogo entre Corinthians e Fluminense, que nós anunciamos, mas é até lamentável isso, viu? A polícia precisou intervir em uma confusão, mas para você que pensa que esses são torcedores, nada disso, viu? Aquele ali que foi segurado era Emerson Sheik, ou seja, os jogadores não estão dando exemplo, o que dirá os torcedores. Então o que aconteceu foi o seguinte, durante a partida, um desentendimento entre Fred e também um jogador do Corinthians, Fred ficou esperando lá fora, como se fosse a briguinha da escola que fica esperando lá fora. Ele ficou esperando a saída no túnel, começou aquele empurra-empurra, mas depois disso ficou só nas palavras ásperas, nos elogios. Emerson Sheik, que nem é encrenqueiro, né? Nem gosta de uma confusão, estava no meio ele também, mas ficou só por isso mesmo. A polícia chegou, apartou tudo, nada de briga pelos jogadores. É curioso e não deixa nada de bom exemplo para todos do futebol brasileiro. E ainda uma questão trágica no futebol, eu já noticiei inclusive semana passada uma morte que tivemos no futebol argentino e tivemos mais uma morte, gente. Desta vez, na segunda divisão argentina também, o jogador morreu em campo, foi retirado, ele teve também uma parada e depois disso, tem esse companheirismo, jogadores das duas equipes que tentaram apartar, tentaram ali também ajudar o jogador que já estava quase que também sem vida dentro de campo, foi retirado. E o detalhe, né, gente, parece que foi inclusive no mesmo campo. Aquele campo em que o rapaz bateu a cabeça, o rapaz que morreu também dentro de campo.
E é isso, situação lamentável, jogadores ali desesperados, mas infelizmente não deu certo, infelizmente a morte deles. E depois disso eu encerro o Giro Esportivo desta segunda-feira. As informações do futebol brasileiro, internacional, UFC e só tristeza para os brasileiros, hein? Vitor Belfort que não conseguiu levar. E veterano, hein? Começa a trilhar os passos de 2015. Eugênio Souza, guarde esse nome, hein? Ele que vai ser o comandante da veterana em 2015. Até mais, gente. Forte abraço. Giro Esportivo, apoio cultural, Vogo Empreendimentos, construindo sonhos.